Seguindo então na nossa janela que vínhamos desenvolvendo no último vídeo, vejam que, conforme eu havia dito, nós temos diversos métodos que nós podemos trabalhar. Se eu executar aqui, por exemplo, a nossa tela, podemos ver que eu consigo redimensionar minha janela conforme eu quiser. Se eu quiser evitar que isso seja feito, no código eu posso botar jf.setResizable e passar um false como parâmetro. Ao executar novamente, é possível ver que a minha tela agora não é possível mais ser redimensionada. Outra coisa também é que a tela sempre começa em cima, na esquerda, no cantinho. Eu poderia querer que ela começasse centralizada para ficar melhor, mais agradável visualmente. Então eu posso botar set location relative to e passar null. E neste caso, não vamos entrar no mérito do porquê isso. Quando eu inicializar, a minha janela começará centralizada. Uma questão que é importante a gente falar quando nós trabalhamos com JFrame é que, à medida que nós começamos a fazer frames cada vez mais complexos, nós vamos começar agora a colocar componentes, nós vamos começar a inserir dados dentro dos nossos frames, eles vão ter uma característica muito específica. Não faz sentido começar a trabalhar puramente com JFrame dentro do método main. É importante que eu crie uma nova classe, o nome que eu quiser, pode ser label A, frame, etc. Classe do Juan, classe do fulano, enfim, é claro, é importante ter um nome que faça sentido, mas ele vai estender JFrame. E lembre-se lá dos conceitos de programação orientada a objetos, lá de herança, que quando uma classe estende outra, ela vai herdar todos os métodos, atributos, todas as funcionalidades. Ou seja, se eu criar uma classe, vamos dizer, frame A, por exemplo, e eu herdar ou fazer um extends JFrame, ele vai se comportar naturalmente como um JFrame, além das novas funcionalidades que eu der para essa classe. Tá certo? Vamos ver isso na prática. Então, aqui ainda em aula 2, eu vou criar um new Java Class, ok? E vou criar um frame aula 1, por exemplo. Frame aula 1. Esse frame aula 1 eu vou estender JFrame. Ok? Ó, e só vou fazer isso. Lembre-se, na hora que eu fiz esse extends, frame aula 1 contém todos os métodos e atributos de JFrame. Ele é como se fosse tal qual o JFrame neste exato momento. Até porque eu não implementei nada aqui. Então, por exemplo, se em vez de JFrame eu botasse aqui frame aula 1, new frame aula 1, ó, executaria igualmente, porque frame aula 1 extends JFrame e teria a funcionalidade aí tal qual eu teria definido. Certo? Então eu posso aqui em frame aula 1 definir componentes que vão ser utilizados aqui dentro. Posso definir na construção frame aula 1. Então public aqui. Posso definir um método construtor para ele. Então, por exemplo, eu posso botar aqui JOption pane.show show message dialog. Só vou botar aqui, tá? E vou passar aqui a mensagem janela construída. Ó, o que eu fiz aqui? Na hora em que eu construo um frame aula 1, a única diferença é que eu vou criar agora um JOption pane dizendo janela construída. Ó, janela construída, ok. Construiu a janela. Ou seja, o frame aula 1 é um JFrame com essa especificação. Lembre-se, programação orientada a objetos. É um dos pilares que a gente vai utilizar muito aqui nessa aula. Tá bom? Então, na próxima aula a gente se vê.